Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de Homem para Homem. Hoje a gente tem como convidado aqui o Dr. Mateus, mais conhecido aqui na igreja como Presbítero Mateus. É um prazer recebê-lo aqui. E a gente tem um tema capcioso hoje aí, que é o homem e o mundo. Mas Pois antes é. disso, se apresenta aí pra gente, Mateus. Ó, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Matheus Solino, eu sou presbítero aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa. Sou casado com a Beatriz e, além disso, eu sou médico, né? Fiz medicina, sou ginecologista e obstetra e mastologista. Então, atuo nessas duas áreas aí aqui na igreja como presbítero e no meu trabalho como mastologista. Legal, legal. Bom, vamos entrar aí nas perguntas, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem hoje aqui é: como o homem deve se posicionar diante do mundo? Essa é uma questão muito boa, muito interessante, porque a gente tem que ter sempre um foco, né? Ah, o que a escritura nos diz de como a gente deve se posicionar diante do mundo. E existem várias imagens nas escrituras, né? Mas uma que sempre aparece é que nós temos que ser sempre testemunhas de Cristo no mundo. Então, não importa onde a gente esteja, qual é a circunstância, em que ambiente a gente está, nós sempre somos testemunhas da obra de Cristo. Então, o nosso papel é sempre de traduzir as Escrituras para o mundo, comunicar o Evangelho e testemunhar, falar daquilo que nós vivemos, daquilo que Cristo fez na nossa vida. Então, num sentido amplo, assim, não só o homem, mas todo cristão, ele é uma testemunha de Jesus Cristo no mundo. Uma outra imagem interessante para a gente falar disso é a da presença fiel. Que é isso? Os cristãos, eles são chamados sempre para estarem no mundo e agirem de maneira fiel a Deus, à revelação de Deus. E então, não importa as circunstâncias, não importam, não importam as pessoas com quem nós estamos vivendo, a gente sempre tem que manter a nossa postura de maneira fiel e estar lá fazendo o nosso papel de testemunha de Cristo. Então, no sentido amplo, assim, mais geral, esse é o nosso papel, ser testemunha de Cristo. Boa. Então a gente não precisa ser um homem na igreja e outro homem no mundo, né? Eu posso ser o Hum, mesmo, né? deve ser o mesmo. Porque a gente não tem duas vidas, né? A gente é um. A gente é um e Cristo nos salvou para agir em todos os lugares onde a gente está, em todas as circunstâncias, no trabalho aqui na igreja, no trabalho fora da igreja. Não existe uma vida dupla para o cristão, né? Os mesmos princípios que ele segue na igreja, ele tem que seguir fora da igreja. Sim. É, porque senão a gente vira o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro pé no mundo. Eu acho que essa não é a ideia, né, aqui. Essa é Então, nova. a ideia é a gente não ficar em cima do muro realmente. Então, o que eu sou na igreja, eu sou no mundo, porque a gente às vezes vê esse tipo de coisa, né? Então, ele é uma pessoa na igreja e outra pessoa em casa. Às vezes, conversando com algumas pessoas, assim, né, mais próximas, você começa a sentir esse tipo de coisa. Ah, na igreja ele faz isso, em casa ele não faz isso. Então, você começa a ver que também tem uma distorção, né, deturpado o negócio. Eu sou Sim. santo na igreja, mas também não sou santo lá quando eu tô na empresa ou quando eu tô em casa, né, então isso É, é um pouco é. ruim, né. É muito ruim, porque na verdade então ele não é santo em lugar nenhum. Porque não tem como você demonstrar o fruto do espírito na igreja e o fruto da carne fora da igreja. Essa obra, vendo dessa maneira, a obra do Espírito Santo seria incompleta, não seria boa, né? E não, nós somos totalmente regenerados. Então, não existe isso de ser uma pessoa na igreja, ou né, com as pessoas da igreja, com os amigos da igreja, e ser outra pessoa lá fora. Quando alguém que se considera crente está agindo assim, aí ele tem que rever, porque ele não tá vivendo sob o senhorio de Cristo em todas as esferas, em todas as áreas da vida dele, né? Ele está compartimentalizando a vida dele, e isso na escritura não existe, né? Nós não podemos ser
homens de dupla face, né? Homens que têm duas personalidades, duas faces, duas vidas. Isso não é assim que funciona. Exatamente. Agora, quando a gente olha para a cultura, né? A cultura, vamos falar da cultura do nosso país, a cultura brasileira. Quais são os maiores perigos para o homem, especificamente? É, eu pensei em dois grandes perigos para o homem. Ah, o principal é quanto à sexualidade, sabe? Ah, a gente vive num país, e falando do Brasil, né, não que não tenha isso em outros Sim, lugares do sim. mundo, mas a gente vive num lugar em que a sexualidade ela está aflorada em todos os lugares. Então, é normal você ver mulheres de biquíni no Instagram, na propaganda, no filme, no desenho, em qualquer lugar. Ah, mulheres com roupas atrativas, atraentes, em todos os lugares, e isso acaba que vai virando uma coisa comum para o homem. A gente para de ver aquilo como um assédio, como uma pornografia. A gente fala, não, pornografia é só aquela coisa explícita, tal, conteúdo para maior, não sei o quê. E essas outras coisas que estão falando ao homem, que estão chamando o homem, a gente acaba começando a achar normal, né? E isso é difícil, isso é complicado para o homem, porque até em estudos científicos, tudo, a gente já vê como a pornografia ah, muda o cérebro do homem. Ele começa a viver numa realidade paralela, né? Que não é realidade. Ele começa a viver num mundo da fantasia, um mundo virtual, que não existe. Então ele começa a perder o contato com a realidade. E isso, para os casais, traz muita perda, porque se o homem é casado e ele deveria ser inteiro, então para a esposa dele, e ele está imaginando outras mulheres ou outras situações, além de ele estar pecando já, né, adulterando, ele começa a se afastar da realidade. Ele só quer viver no mundo da fantasia. Então isso traz muitos problemas para o homem. Ah, então essas duas questões são muito fortes para a gente hoje e eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Então, tanto com essa questão da sexualidade, quanto da tecnologia em si, né? Que muitas vezes elas vêm juntas. Ah, mas acho que esses dois pontos são muito importantes para a gente tomar muito cuidado hoje para essas coisas que nós somos expostos todo dia e a gente acaba não percebendo, vira uma coisa cultural, vira uma coisa que é normal. É, e um bom ponto que você tocou agora sobre mídias sociais, né? Quando você entra nesse mundo, você entra num mundo que não tem limite de tempo, não tem limite do que você vai ver e não tem limite do que você vai imaginar, né? E isso acabou Uhum. virando uma cultura, e não uma cultura brasileira, uma cultura mundial, né? Sim, Então sim. você começa a ver alguns estudos que você perde até 8 horas por dia mexendo em mídias sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros. E às vezes você não tem tempo de ler a Bíblia. É. Ah, poxa, eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Isso é muito importante para o homem, né? Sim, Quando com você certeza. olha o homem como líder do lar, ele tem que ser o primeiro a saber das coisas divinas para poder passar isso para as próximas gerações, né? Para a esposa, para os seus filhos, né? Então, culto no lar. Então, você começa a olhar essa culturização errada que a gente tem, né? Essa, essa cultura de tecnologia, de tudo muito rápido, tudo muito frenético, e esquece, né, do que Deus deixou para gente, né? A É, palavra dele, né? é. A gente acaba mesmo perdendo a noção do tempo, né, a gente entra por isso que a gente entra nesse mundo virtual, né, a gente sai do nosso mundo real, com as demandas que a gente tem, com as responsabilidades que a gente tem, e a gente vai para um outro mundo que é só, entretenimento, né. Você fica ali, hã, você perde horas no Instagram. Porque você tá ali vendo o vídeo que você acha legal, você acha engraçado, você acha polêmico, você acha não sei o quê, e aquilo vai te consumindo, você não tá ali pensando em nada, você tá ali só sendo
entretido, né? Exato, E aí você consegue perder horas ali facilmente, né? exatamente. E aí quando você olha, né, o que que é ser um homem para o mundo, e o que que é ser um homem biblicamente falando? Uhum. Eh, ser um homem para o mundo, isso, como o mundo não tem um padrão, isso através das épocas sempre vai mudando, né? E, e uma coisa boa que a escritura nos dá é padrão. Então, claro que tem uma margem para mudanças, né? Ser um homem bíblico hoje é um pouco diferente de ser um homem bíblico lá no século XV, né? As bases são as mesmas, mas a circunstância muda, né? Então, naquela época, para ser um homem bíblico, para você prover para sua casa, você tinha que sair, caçar, pegar um bicho e levar para sua casa. Hoje, a gente não precisa fazer isso, mas eu preciso ainda prover para minha casa de uma outra maneira, com o meu trabalho e tudo mais. Ah, então, pro mundo, esse padrão não existe um padrão, né? Vai sempre mudando o que é ser um homem. E a maioria das vezes, a visão do mundo de homem são visões extremas. Então, a gente tem, ah, vamos dar o exemplo de hoje, né? Você tem hoje essa questão do homem ser mais feminilizado, ser mais sensível, ser mais, ah, eh, buscar mais os afetos. Não, É, não. ele é muito mais o coração do que a Ele razão, né. não só ser mais o coração do que a razão, mas ele foi convencido de que o papel que ele tem, que é bíblico, não cabe a ele, Sim. ou não cabe só a ele, e, e aí ele vai abrindo mão das suas responsabilidades e passando isso para a mulher, ou não passando para ninguém, né? Exato. Virando um eterno jovem, um eterno adolescente sem as responsabilidades de Sim. cuidar de alguém, de prover para alguém, de servir alguém. Então, você tem, por um lado, isso hoje no mundo, e aí você tem um contraponto, né, ou uma resposta a isso, que é uma resposta mais vanguardista, assim. Não, então, para a gente não ser esse tipo de homem moderno, vamos ser o oposto. Vamos ser macho, vamos deixar a barba crescer, beber, fumar charuto, e mais o que você quiser aí de estereótipo desse tipo de homem. Então o mundo ele sempre atua nesses, né, nesses extremos, né, ah, que os 2 são imagens distorcidas do que a escritura nos ensina, né. Então a Bíblia ela nos dá um padrão de homem que envolve muito, de responsabilidade por outros, né, então de serviço a outros. Então por exemplo, o marido dentro da sua casa, ele é o responsável pela saúde, espiritual da sua família, ele é o responsável por trazer o mantimento para casa, ele Exato. é o responsável por essas coisas. E ele, sendo responsável, ele serve a família dele quando ele cumpre esse papel, né. Não que ele tenha que ser o único que faça isso, mas ele é o responsável, né. Então hoje a gente vive numa época em que as mulheres trabalham e têm os seus empregos e também tem esse papel de trazer sustento para o lar e tudo mais, mas as escrituras trazem um homem como sendo o cabeça, o responsável. A mulher ajuda, ela pode ajudar, né, até texto de Provérbios que é muito citado, fala que a mulher ela lida bem com a economia do lar, com as coisas do lar, então é uma mulher que faz, que exercita os seus dons, fazendo coisas e vendendo, mas isso está sob a responsabilidade do Do homem, homem. A né. carga é do homem, né. É. Essa pressão que a gente, que eu sempre falo, né, tem uma pressão sobre as nossas costas, né, que a mulher não tem, que é a pressão mesmo do lar. A gente ter aquilo sobre a nossa cabeça, né, a preocupação de falar: "Olha, eu sou o provedor daqui".
Então, não só financeiramente, mas o provedor em vários aspectos. Porque hoje é muito comum a mulher às vezes ganhar mais que o homem, e não é um problema isso, não é mesmo. Só que é um problema quando o papel inverte, né? Então, quando a Sim. mulher toma o lugar do homem como líder, né, na casa, como responsável por trazer o ensino bíblico para a família, né, como líder de saber para onde direcionar a casa, de tomar decisão, né? Aí vira um problema mesmo o lar. Mas bem interessante. E aí, na visão, assim, como que a gente pode analisar, se a minha masculinidade, ela tem sido afetada pelo mundo ou não? Porque também gera uma dúvida, né, será que eu estou sendo o homem, eu estou sendo masculino, estou sendo o homem ideal, na minha casa, na igreja, no meu trabalho, né? Uhum. Eu acho que tem 2 maneiras que a gente pode fazer essa autoconfrontação, né, essa avaliação, pessoal. A primeira é sempre vendo nas escrituras. Então, nas escrituras a gente tem um padrão de comportamento, um padrão de pensamento, um padrão, de respostas a certas circunstâncias. Então a primeira coisa é assim, se a escritura manda eu ser manso e eu sou sempre irado, eu não estou nesse padrão. A escritura manda eu amar minha esposa, viver a vida comum do lar, e eu não quero isso, eu fujo disso, eu não estou sendo um homem bíblico. Então a primeira coisa é sempre, olhar para as escrituras e perceber ali, aquele padrão que a escritura me apresenta como sendo um homem de Deus. Eu estou seguindo isso ou eu estou fugindo disso? E eu acho que na prática, tem outras coisas que a gente pode ver, que a gente, assim, a gente sempre é influenciado e é influência para alguém, né. Então, quem são as pessoas que te influenciam, né? Então, quem que eu ouço? Com quem que eu ando? Quem são as pessoas que quando falam eu paro para ouvir e busco uma mudança, né? Quais são as páginas do Instagram que eu sigo, para buscar ali algum conhecimento ou alguma coisa para minha vida, Quem eu tenho como né? exemplo de vida, né? Exato, a quem eu estou seguindo, Sim. né? E o contrário também, quem são as pessoas que ficam próximas a mim, né? Quem continua sendo meu amigo, quem, continua querendo estar ao meu lado, né? Se eu olho por um lado, os meus exemplos são homens que não são bíblicos, que têm seu caráter, suas atitudes muito questionáveis biblicamente, e eu olho para o outro lado. E os meus amigos, as pessoas que ficam ao meu lado, que me aguentam, que estão sempre comigo, também têm essas características, aí é hora de então ver o que está de errado, Hum. né? Porque quando a gente busca ser igual a Cristo, a gente, primeiro, as pessoas que não concordam com isso, muitas vezes elas vão se afastar, né? Ah, e Deus nos deu a igreja, nos deu irmãos, nos deu amigos para que a gente possa andar junto. Então, os mais velhos sendo exemplos para os mais moços, ou os mais maduros na fé sendo exemplos para os mais novos na fé. Então, esse círculo de amizade, né? Tanto a quem você segue, quanto quem está te seguindo, acho que é um bom indicativo também, se a gente está num padrão bíblico ou não. Exato. É o que minha avó falava pra mim, assim, quando eu era pequeno, né: "Me diga com quem andas que te direi quem és", É, né. é, Então a gente tem que sempre andar, mais próximo de pessoas que estão no nosso mundo, né, que vão ensinar coisas boas pra gente, né. sim. Então, Que vão nos levar até para mais próximos de Deus, vão nos ajudar a exatamente, ser mais parecidos com Cristo. exato. A gente tem até inclusive aqui na igreja um grupo de homens, né, que se reúne Uhum. todo segundo sábado de cada mês, né, que chama Café dos Homens. Então a gente toma café junto, então é uma ideia realmente de andarmos juntos, de orarmos juntos, de compartilharmos os nossos problemas com os nossos irmãos, né, e juntos a gente conseguir solucionar. Sim, eu acho que essa programação que a gente tem, e outras também aqui na igreja, são muito boas, principalmente para os jovens, né? Porque hoje também na nossa cultura, né? A gente falou da cultura, ah,
a gente tem um certo, o pessoal chama de esnobismo, né, temporal. Então eu acho que aquilo que é velho, eu esnobo. Não Exatamente. serve pra mim, eu não quero saber, era outra Exatamente. época, era uma outra cabeça, e a gente ignora isso. E claro que a gente não vai falar isso, mas é só a gente ver o quanto os jovens vão se afastando do restante da igreja. Então o jovem quer fazer a sua programação do seu jeito, o seu culto, o seu acampamento, o seu tudo, ignorando a igreja, querendo estar fora da igreja quase. Ah, claro que não que o jovem não possa, né, ter as coisas do seu jeito às Sim, vezes, fato, fato. mas ignorar os mais velhos é um erro, é um pecado grande. Sim. Porque a gente vê sempre nas escrituras os anciãos, né, aqueles mais maduros na fé, hã, tendo o papel de ensinar os mais jovens e os mais jovens sentando aos pés desses para aprender, né. Exato. Então eu acho que programações assim são muito válidas, para o jovem estar ali e ouvir, né, de uma pessoa mais velha com quem ele não conversa, às vezes não conhece nada da vida, da história de vida daquela pessoa, É, aprender é muito bom. é muito bom mesmo. Aí, Matheus, a gente já seguindo para o fim do programa aqui, deixa 2 dicas para o nosso público, eu estou sempre perguntando isso, né? Tanto para o homem que já está casado, tanto quanto para o homem que ainda vai casar. O que que Tá. você deixaria de dica? Dica Pens assim de livro, Deixar de dica de vida mesmo. O que tá, que tá, você tá. tem que fazer dentro do seu lar ou dentro da sua vida de casado para ser o homem ideal na igreja e no mundo, e assim também pro que é solteiro ainda? Ah, para os que são casados, ah, acho que o primeiro passo é reconhecer essa responsabilidade que a gente tem. Muitas vezes a gente só passa essa responsabilidade para a igreja, né, então tanto de ensinar filhos quanto de ensinar a esposa, então a sua esposa vem fazer uma pergunta para você da Bíblia e você fala: "Não, não, manda mensagem para o pastor lá, fala com ele". Ah, não, você tem essa responsabilidade, às vezes você não vai saber a resposta, tudo bem, aí vocês vão lá e perguntam para outra pessoa, mas você tem uma responsabilidade de ensinar as pessoas que estão na sua casa, né. Sim, Esse conceito, que a gente tem aqui na igreja presbiteriana reformada da família, né, é muito importante e o homem tem um papel muito forte nisso. Mas a maioria nem pensa nisso, acha que a sua responsabilidade é trazer o dinheiro e colocar comida na mesa. pagar a conta e tá ótimo. É, esquece dessa responsabilidade espiritual, né, essa responsabilidade de ensino também. Sim, E começar a fazer. Ter essa noção, então, de que você é responsável e começar a tomar atitudes para ajudar a sua família. Então, estudos bíblicos, culto doméstico, ler a Bíblia juntos, orarem juntos. Tudo isso, é difícil fazer, muitas vezes, porque a gente não está acostumado a fazer essas coisas. Todo mundo se junta para ver série, mas a gente não se junta para orar uns pelos outros, para ler a Bíblia juntos. exato. Então é uma coisa que, no começo é difícil, mas, ah, se é um mandamento de Deus para a gente fazer isso, né, ele vai nos dar a graça de conseguir, ah, começar e manter, né, rotinas assim. Então acho que para os homens casados, é isso o principal, entender a sua responsabilidade e começar a fazer as coisas, começar. Não vai ser perfeito, não vai ser, uma coisa grande, vários capítulos profundos, tal, mas, tem que começar a fazer, Sim. né. E para os, solteiros, os jovens que almejam então casar, é se preparar para isso, né. Buscando ajuda dos mais velhos, que nem a gente tem falado. De andar com pessoas que você olha e fala assim: "Ah, eu quero no futuro ser um marido como fulano. Eu quero tratar a minha esposa que nem aquele outro irmão trata a esposa e os filhos dele", né. E se espelhar, e andar junto, e buscar conhecer, buscar aprender, né. Eu acho que esse intercâmbio, essa troca, de ideia entre as gerações é muito importante. Exato. Bom, a gente está chegando ao fim do programa. Quero agradecer a sua presença aqui.
Acho que foi muito bom, foi muito abençoador a gente poder trazer um pouco mais de falar o que que é homem na igreja, o que que é homem no mundo. Eu acredito que a gente possa ter abençoado a vida de muitos homens em casa. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado a todos em casa. Esse foi o nosso podcast de hoje. E fiquem atentos aos próximos podcasts aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por nos assistir esse podcast. E você é muito convidado aqui, Igreja Presbiteriana da Lapa. A gente fica na Rua Roma, 465, no bairro da Lapa, em São Paulo. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Temos cultos aos domingos às 9 da manhã e às 18 horas.